Olá, bem-vindo à nossa aula de filosofia. Hoje vamos ver aqui 5 filósofos da exaltação à razão. O primeiro deles, que já aparece aí, é o Francis Bacon. O primeiro ponto das suas ideias é a defesa do método científico. Nessa defesa do método científico, Bacon dizia que era importante revelar os fatos verdadeiros por meio de experimentos e apuradas observações. Segundo ele, a ciência deveria ser algo prático, poderoso e capaz de estabelecer o império dos homens sobre as coisas. Sobre a filosofia baconiana, o que ele diz? Os esforços puramente mentais e contemplativos não são suficientes para captar os fatos verdadeiros. Somente a observação das variações dos fenômenos, guiada pelo raciocínio indutivo, seria capaz de atingir tal objetivo. Outro ponto importante é a sua metodologia, a tendência para a abstração, que viabilizasse uma observação aguçada. Na teoria de Bacon, reconhecer as verdadeiras causas dos fenômenos, por isso, ele critica o que chama de tendências para a abstração. Por fim, ele é um idealista do Estado, Isso deveria acontecer de que maneira? Combater as crenças religiosas. Bacon precocemente tentou voltar-se para o futuro, para o progresso das ciências, das invenções inteligentes e do bem-estar do homo terreno, ou seja, o homem terreno, e não para o universo da fé. Então, esse aqui é nosso primeiro filósofo, o Francis Bacon. Aqui são as suas características. Vamos ver em sequência o segundo filósofo da exaltação à razão, que é o Voltaire, tá? Se ligue no nosso próximo slide, na sequência aí para você. Continuando, nós temos aqui o segundo filósofo da exaltação à razão, que é o Voltaire. Voltaire, apesar de seus ataques veementes contra algumas religiões, ele não era ateu, tá? Ele era defensor da liberdade de pensamento, crítico da religião e da monarquia e um grande agitador e polêmico. Ele chegou a afirmar que estava cansado da história de que 12 homens, a que ele se refere aos 12 discípulos, estabeleceram a religião cristã. Declarou que apenas o homem seria suficiente para suprimi-la. Aqui se referindo ao início do cristianismo, Suas correspondências, de acordo com muitos críticos, eram geralmente concluídas com os mesmos termos: esmagai o infame, referindo-se à igreja cristã de sua época. Um verdadeiro crítico da fé cristã. Em sua ótica deísta, a história é entendida pelo jogo das paixões humanas e não por qualquer determinação divina. Apresentava Deus como um comediante e atuar para uma plateia não assustada que não tem ânimo para rir. Mas Voltaire transformou-se em um perseguidor dos dogmas cristãos, um defensor da reforma e da ciência. Com certeza, nos ouvidos dos protagonistas dos abusos do iluminismo, não ecoou o argumento de Voltaire de que o poder devia ser exercido pelos governos de maneira racional e benéfica. Bom, não era ateu, mas tinha umas características de deísta, ou seja, a doutrina que considera a razão como a única via capaz de nos assegurar da existência de Deus, rejeitando para tal fim o ensinamento ou prática de qualquer religião organizada. Na sequência, vamos ver aí o terceiro filósofo, que é o David Hume. Nosso terceiro filósofo aí é o David Hume. Uma de suas bandeiras principais aí era o livre-arbítrio e o ceticismo radical, empunhados por esse filósofo escocês. Embora tenha sido um combatente da privilegiada posição da razão no racionalismo, Hume foi ao extremo da valorização da experiência em detrimento da fé. O que isso quer dizer? Aqui certa vez ele sugeriu aos seus opositores que pesassem as evidências mais fortes de um milagre e a experiência contínua das sólidas leis da natureza, e concluiu que esta sempre pesaria mais do que aquelas. O milagre, dizia ele, jamais chegará perto de contrabalançar a esmagadora experiência das imutáveis leis da natureza. Portanto, a pessoa sábia deve rejeitar as fracas evidências relacionadas aos supostos milagres. Terceiro ponto, incredulidade aos testemunhos.
Na tentativa de provar que as experiências uniformes das leis da natureza têm muito mais valor do que o relato de qualquer suposto milagre, Hume apresentou 4 argumentos que, segundo ele, contrariavam a credibilidade dos testemunhos. Em geral, as pessoas que testemunhavam milagres não são íntegras. Outro ponto importante de Hume é a defesa do politeísmo, e dizendo que a crença popular em um Deus único sempre esteve baseada no medo, e sua tentativa de minar a fé em um Deus criador se baseou em 3 críticas centrais: o conhecimento de Deus como criador, a justiça no universo está restrita à justiça imperfeita que vemos à nossa volta, e um terceiro ponto aí, a natureza singular é única do universo e impede todo crente de fazer inferências analógicas sobre o Criador. Então esse aí é o perfil do David Hume. Vamos para o nosso penúltimo filósofo, Denis Diderot, aí na sequência. Muito bem, nosso quarto personagem, nós temos o Denis Diderot, considerado um dos maiores iluministas. Segundo ponto importante, as suas características, indiferença e desprezo à fé. Isso o levou a dizer que o homem só seria livre quando o último déspota fosse estrangulado com as entranhas do último padre. Também afirmou que os homens deveriam se precaver contra qualquer pessoa que quisesse trazer a ordem. Terceiro ponto, o precursor do anarquismo, certo? Aquela filosofia, né, de liberdade, anulam toda a ação do Estado, o Estado elimina nossa liberdade, tá? Outro ponto importante, editor da grande enciclopédia, que foi feita aí por várias mentes conhecedoras, capazes de identificar a verdade, denunciar a mentira e informar sobre o funcionamento do mundo, tá? No próximo slide nós temos aí nosso último filósofo, o Augusto Comte. Muito bem, nosso último filósofo, mas não menos importante, temos aí Augusto Comte. Primeiro ponto, a concepção filosófica de Augusto Comte. Descobrimentos, invenções e tecnologias são os paradigmas do desenvolvimento humano. Isso na concepção filosófica de Comte. Nessa perspectiva, o homem deveria caminhar para um novo tempo, em que o progresso da organização social, política e econômica seria produto da luz da razão. Segundo ponto importante aí, o seu tripé da sua filosofia é amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Um dado interessante, a nossa frase na bandeira nacional do Brasil, ordem e progresso, é uma frase aí de cunho positivista, atribuída aí a Augusto Comte, tá? O pai aí do positivismo, tá certo? A supervalorização da razão, Comte, se considerarmos as diversas crises mentais que vivenciou, seu temperamento descontrolado resultou em tempestivos prejuízos nas suas relações pessoais, certo? Por fim, nós temos aí o pai do positivismo, como nós colocamos aqui, foi Comte que criou a corrente filosófica, que também foi considerada política e científica, marcada pela passagem do poder espiritual para o controle de sábios e cientistas, e do poder material para o controle dos senhores das indústrias. Bom, queridos, passamos aí por 5 filósofos da exaltação à razão, Augusto Comte, Diderot, Voltaire, Bacon, Hume. Espero que vocês tenham entendido, tenham aí acompanhando nossa aula. Fiquem ligados até nosso próximo vídeo. Curta e se inscreva no nosso canal. Um forte abraço a todos.